Pai do Senhor, queridos, mais um dia estamos aqui nessa segunda-feira para louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor. Nosso objetivo aqui é proclamar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, para que essa palavra se expanda, expandir o Evangelho de Deus na terra. Então, nós gravamos vídeos aqui com mensagens, para a glória de Deus. Você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, uma semana abençoada a você, sua família, seus filhos. Em tudo que você fizer, Deus te dê a proteção para você ir e retornar na paz do Senhor. E você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo o tempo, te guardando e te protegendo, tá bom? Não esqueça no final de dar o seu like, ok? Vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 5, diz assim, não te prostrarás diante dele, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Nós estamos falando sobre, estamos dando continuidade ao vídeo anterior, nós falamos sobre a questão da plenitude, e vamos falar hoje sobre o processo da socialização, para nós chegarmos ao tema de interesse, que é crianças não casam, Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco desse processo de socialização. Nós vimos no vídeo anterior todo o contexto entre mãe e filho, mãe e a criança, na vida. Então, é o que a gente pode chamar de nesses primeiros dias dessa criança, de uma simbiose entre ela e a mãe, uma forte ligação entre essas duas pessoas. E aí, o que vai acontecendo? Mais tarde, com o tempo, acontece o processo de socialização, Nós vimos ali em Gênesis, quando Isaac, ele desmamou de Sara, Então, esse processo, ele vai acontecendo gradativamente. Nós chamamos isso de rituais de passagem, que é o desmame, a entrada na escola, os 15 anos, casamento, todos esses acontecimentos que vão sendo visto no ciclo da família. Então, a ideia é que essa socialização vai trazendo um certo distanciamento dos pais, tá? A Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, sua mulher, e os dois serão uma só carne, Então, esse distanciamento vai acontecendo. Agora, nesse processo ainda de socialização, existe o que a gente pode chamar de peregrinação perigosa. Por quê? Porque no decorrer desse período, a criança, ela vai interagindo socialmente, E essa interação social começa com a figura paterna, a figura dos pais, que vão, ser esse início dessa socialização, esse start, para que essa criança possa aprender, desde a família, a escola, a sociedade, todo o ambiente à sua volta. Essa família é responsável em dar esse start social. E aí, durante esse start social, pode acontecer o que a gente chama de algumas feridas no processo de socialização. O que seria isso? É que nós vamos ter experiências, a criança tem experiências, vai experimentando as coisas. E essas experiências, que tem como princípio
os pais ali como o norte dessas experiências, né? Como o balizador dessas experiências, ela pode ter experiências negativas e experiências positivas, né? Então, os pais é que vão, né, fazendo o controle, o governo disso. Então, às vezes, na tentativa de reprimir certos pensamentos, sentimentos, comportamentos, os pais usam várias técnicas. E às vezes uma dessas técnicas pode ser o processo da disciplina, da repreensão, né? Uma das principais tabus é o tabu da questão do corpo, né? Menino, não toca aí, menino, não pega isso, menino, não sei o que, não faz isso, tal. E os sentimentos proibidos quando se fala de emoções. Então, assim, nesse jogo, né, posso dizer assim, entre a educação que o pai dá, os pais dão e os filhos, a percepção dos filhos, existe essas situações que vão acontecendo, que podem acontecer situações específicas aonde essa criança tenha um sentimento hostil. Por exemplo, ela pode ter uma experiência, pode acontecer diversas coisas. Ela pode apanhar, né? O pai sai de casa, a mãe pode sair de casa, os dois se separam, os dois vivem uma vida conflituosa, né, de agressões físicas, verbais, tal. E a criança, ela assiste tudo isso. Ela tem esses dois aí como aquele espelho, né, que tudo que acontece neles reflete nessa criança. Claro que tem coisas positivas que vão acontecer e que essa criança vai absorver, né? Mas tem muitas coisas negativas que essa criança vai absorver e que esses sentimentos hostis, eles vão se alojar, né? Eles vão ter uma, uma, um, um local, né? Um arquivo, né? de informações, né? E essas informações elas serão levadas para a fase adulta. Então, esse tipo de situação que acontecer, tanto seja ela negativa e positiva, vão estar na fase adulta. Tanto que às vezes a gente lembra, né? Olha, eu lembro quando minha mãe, ela me pegava no colo, eu lembro quando nós saíamos para passear, que a minha mãe levava, comprava um sorvete para mim, me deixava ali sentadinha, eu tomando meu sorvete, era tão legal, eu ficava tão alegre quando eu estava ali naquele momento, tá? Mas eu também lembro que a minha mãe ou meu pai me deu uma surra, né? Até hoje parece que eu sinto as dores, né, disso. Eu lembro como quando meus pais estavam brigando, eu assisti tudo aquilo ali, né? Eu vi eles fisicamente se agredindo, né? Eu lembro quando meus pais se separaram, ou então meu pai foi embora, deixou minha mãe sozinha com os meus irmãos, e aí nós tivemos que criar. Então eu ainda recordo dessas situações. Meu pai era aquele que eu admirava, né? Aquela pessoa que eu tinha como um herói, de repente ele foi embora, deixou, abandonou tudo. Isso me dói até hoje, isso me traz marcas, até hoje eu lembro como se fosse agora acontecendo, e eu trago isso, carrego isso comigo. Então, essas situações são provenientes do processo de socialização do sujeito, né? Que são tentativas de reprimir alguns certos sentimentos, pensamentos e comportamentos. E aí, dependendo da forma como o sujeito vê essa situação, como ele absorve isso, pode ser positivo ou negativo. A gente não pode dizer assim, então a culpa é dos pais por causa disso. Não, é a percepção do sujeito a respeito da situação.
Por quê? Porque pode ter exemplos de pessoas que apanharam na vida, tal, apanharam dos pais, sempre apanhavam e diziam assim, olha, hoje eu sou uma pessoa, sou bem sucedido, graças a Deus, porque meu pai me batia muito, não, mas eu entendia depois, eu fui entender que a questão era que ele queria me corrigir, me educar e tal. Então, aos troncos e barrancos, apanhei, mas hoje eu sou gente, sou alguém e tal. Então, pode ter um efeito positivo também, tá? Mas nós estamos tratando dessas situações emocionais negativas que podem repercutir ali, que a gente vai caminhar daqui a pouco, nos próximos vídeos, para o casamento, para a relação conjugal. Então, esse processo de socialização pode causar feridas na infância desse sujeito e que vão repercutir na fase adulta, tá bom, amados? Então, que Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. E nos próximos vídeos vamos dar seguimento. Falamos sobre a plenitude. Hoje nós falamos sobre o processo de socialização. Amanhã nós vamos caminhar um pouco mais nessa relação. E aí nós vamos até chegar no casamento propriamente dito, tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.